Oi! Hoje eu vou te contar tudo sobre o meu sorriso novo. Olá, queridinhas! Gente, queridinhos, top das galáxias, tudo bem com vocês, meus amores? Como prometido, hoje eu vim aqui responder as perguntinhas acerca do meu sorriso novo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês fizeram várias perguntas. Além das perguntas do vlog, né, do dia que eu fiz o sorriso. Então, se você se interessa por esse assunto, vou começar aqui respondendo tudo e vou tirar todas as suas dúvidas. Mas lembrando, se ainda tiver alguma coisa que você não entendeu direito, ou que você gostaria de saber porque eu não falei nesse vídeo, pode comentar aqui embaixo, que na próxima oportunidade eu já te respondo, ou então te respondo aqui embaixo mesmo. Então, gente, eu não vou enrolar muito, vou pedir só pra você deixar seu like já, se você gostar desse tipo de conteúdo. E se você for nova, não esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui no botão inscrever-se. Então, let's go! Antes de começar respondendo pra vocês as perguntas que eu fiz, eu vou falar logo pra vocês. Meu sorriso anterior, né, o que vocês estavam acostumadas, já não era natural. Eu já havia feito um procedimento 3 anos atrás, na verdade 2 procedimentos. O primeiro foi a gengivoplastia, que é tipo uma pequena cirurgia para você aumentar, né, o seu dente, diminuir a sua gengiva. A minha gengiva era muito grande, meu dente era muito pequeno. Então, esse procedimento me deu, né, essa vantagem de aumentar o meu dente. Dias após fazer a gengivoplastia, eu também fiz facetas em 8 dentes, porém eles continuaram pequenos, só que um pouco maior do que eram. Então eu já havia feito esse procedimento mais ou menos 3, eu acho que eu ia fazer 4 anos agora, em 2021. Então meu sorriso já não era natural, meu sorriso não era lindo, ele não era incrível. Normalmente eu só mexo em coisa que não tem jeito, sabe? Então eu queria muito, eu sempre achei lindo, sorrisos incríveis, e eu gostava de mim naquela época, mas eu queria dar um up. Então por isso que eu fiz a primeira mudança e por isso que eu resolvi fazer essa segunda mudança, e agora eu vou explicar todos os motivos. Então eu vou começar respondendo as perguntinhas para vocês. Então vamos lá. Por que eu fiz, né? A pergunta que não quer calar. Porque eu queria um sorriso ainda mais bonito, mais harmônico. E esse foi um dos motivos maiores que me levou a refazer as facetas. Até porque, né, tem um período que você precisa dar uma arrumada e etc. E eu acho que já estava na hora. E eu aproveitei que eu ganhei, né, de presente do meu marido, Dia dos Namorados, e já arrumei os dentes todos. Outra pergunta que fizeram várias vezes foi sobre o profissional, né? No caso, a profissional que eu escolhi. Porque eu escolhi alguém de fora. Eu queria uma pessoa que realmente já tivesse feito muita resina, né? Muito dente desse jeito, né? Que tivesse uma habilidade. E eu gostei muito dos resultados que ela postava, né? Eu encontrei ela no Instagram, na internet. O nome dela é Alana, doutora Alana. Ela é lá do Piauí, de uma cidade chamada Pio Nono. Então eu entrei em contato e comecei a falar com ela, né, sobre o sorriso. Então eu passei muito tempo, eu acho que foram, sei lá, uns 2, 3 meses dando uma olhada, pesquisando para ver se era isso mesmo. E eu achei ela muito competente, já tinha feito, sei lá quantos dentes ela já fez, mais de 1000 dentes, né, de resina. Então ela já tem uma habilidade, é realmente especialista nisso, e eu queria realmente uma pessoa que tivesse maior dedicação nessa especialidade, sabe, que soubesse o que estava fazendo, que se desse qualquer problema ela pudesse me ajudar tanto antes, quanto durante, quanto depois. Então a escolha do profissional eu realmente pesquisei muito, e por isso que eu resolvi ir até ela, porque eu achei que ela cumpria todos os meus pré-requisitos de um profissional para, né, fazer essa parte estética. Porque, gente, estética é aquele negócio, né? Você realmente tem que ter segurança no profissional, porque senão, se você ficar com medo desde o início, é muito provável que dê errado. Então esse foi um dos maiores motivos de eu ter escolhido, né? E como meu marido tem coisas para resolver no Piauí e tal, eu aproveitei, né? E fui, porque é um caminho pra gente. Apesar de ser longe, é mais ou menos 2 horas e um pouquinho de onde eu moro. É uma coisa que não é tão longe, né? Dá pra você ir e voltar no mesmo dia, se for o caso. Mas foi por esse motivo. Inclusive, eu vou deixar o contato dela aqui pra quem tiver interesse. E já respondendo, não foi parceria. Eu tô indicando, tô falando, porque todo mundo me perguntou e é impossível, né,
mudar uma coisa assim, vocês não terem curiosidade sobre o assunto. Então, eu tô respondendo, tô indicando, porque até agora eu gostei de tudo, sabe? O atendimento, inclusive das meninas da clínica, da própria dentista, ela é maravilhosa, super solícita. Aquela pessoa que você realmente pode até falar 8 horas da noite que ela vai te responder no WhatsApp. Era exatamente esse profissional que eu queria, sabe? Então, tô indicando aqui porque eu gostei de tudo até agora, então não tenho nada a reclamar. O que precisa fazer antes de colocar as lentes, né? No caso, as facetas. Quando eu resolvi, né, colocar os dentes, eu fui na clínica, marquei uma consulta e ela fez uma análise dos meus dentes. Ela primeiro pede para você cuidar da saúde, né, bucal, para depois ir fazer o procedimento. Então, se precisar trocar alguma restauração, ela vai fazer, ela vai falar. Se precisar fazer clareamento, ela vai falar. Se precisar resolver alguma questão de cárie, ela vai falar. Então, ela vai fazer aquela análise completa do que você precisa fazer antes de voltar para a clínica para, de fato, colocar as facetas. Então, ela dá, né, essa consulta super completa e você procura ou um profissional da sua cidade ou então marca com a outra dentista da clínica lá que atende para cuidar, né, dessa parte da saúde para depois ir para a estética. Então, você precisa fazer isso tudo. Eu precisei fazer bastante coisa, inclusive, eu vou ter que fazer, acho que um canal em um dente, que ainda falta. Eu não consegui concluir por conta do período, né? Que demorou muito por conta da própria agenda do dentista que eu escolhi. Que inclusive deu um BO, depois se vocês quiserem eu posso contar, mas estou mudando de dentista que estava cuidando dessa parte, né, de saúde. Eu não fiz na clínica lá por conta da distância, né, eu precisava ir toda semana e não era viável para mim cuidar dessa saúde bucal, mas já estou com outra dentista, já fiz uma nova análise e já estou finalizando. No final eu falo quanto eu gastei até agora. Mas você precisa fazer, né, essa pré-análise com a dentista que vai fazer a estética dos seus dentes e depois volta para realmente fazer os dentes. Então, você precisa cuidar da saúde antes de ir para a parte da beleza. Outra pergunta que fizeram muito foi em relação, é faceta de porcelana, é lente de porcelana, lente de contato? Ou são facetas? Em quantos dentes eu fiz? Para o meu, né, a estética dos meus dentes ficarem bonitos na hora que eu sorrio, eu tive que fazer 10 dentes. Da última vez que eu tinha feito, quase 4 anos atrás, eu fiz em 8 e o último dente ele ficava muito pequenininho, ficava meio estranho. Então, dessa vez a gente resolveu fazer em 10 dentes e é resina composta, não é lente de contato. Então, eu fiz, né, 10 dentes, 10 facetas em resinas composta e é modelada totalmente por a profissional, né? Por causa da doutora Alana, ela fez tudo, ela usa apenas um moldezinho na parte de trás, mas a parte de frente, de acabamento de tudo, é praticamente tudo trabalho manual. Então, você tem que escolher realmente uma pessoa que saiba o que tá fazendo, gente, porque senão não vai ficar tão natural, né? Eu ainda vou falar pra vocês sobre a questão do tamanho, etc. Mas é isso, tá? Fiz em 10 dentes e foi o material de resina composta. Inclusive, já vou aproveitar e falar da cor. É a BL2 que a gente escolheu. Quando você vai fazer, né, o procedimento, antes de iniciar tudo definitivo, a dentista ela vai fazer a prova, né, com cores as mais adequadas e tamanho. Então, você pode optar pelo tamanho e qual a cor que você se sente mais confortável. Óbvio que ela dando a opinião dela também, do que fica mais interessante e tal. Aí você vai, né, de fato dizer, não, eu gostei mais assim, não, pode diminuir mais um pouquinho, não, isso e aquilo. Então tem a prova e você pode, né, escolher tanto a cor que você acha que vai ficar melhor. Eu escolhi a BL2 porque embaixo foi mais prático para mim fazer um clareamento, porque a outra cor ia ficar muito igual ao meu dente de hoje. Ou seja, eu não ia poder clarear meu dente de baixo se fosse preciso, porque ia ficar ao contrário, ia ficar mais claro do que os de cima. Então, eu escolhi colocar uma cor mais clara em cima, porque eu consigo fazer um clareamento embaixo para deixar a cor igual. Então, foi esse o motivo, por isso que ele ficou mais branquinho. A pergunta que não quer calar, teve desgaste para fazer essa faceta? No meu caso, ela teve que remover a faceta que já existia. Talvez tenha, né, mexido um pouquinho no tamanho, na estrutura do meu dente por conta da faceta que eu já tinha. Mas, teoricamente, não foi, né, desgastado o meu dente para colocar essa faceta agora.
né, a atual e nem a de ninguém. Faceta de resina composta não precisa de desgaste, né? Uma das vantagens, das grandes vantagens da resina é que ela pode ser trabalhada. Inclusive, por acaso, se eu não gostar do tamanho, né, se eu fiquei um mês, mas eu não tô me acostumando, doutora, eu posso simplesmente marcar com ela e voltar para ela diminuir, porque é possível, diferente das lentes de porcelana, né? Ela é moldada e do jeito que colocou fica. Se quiser mudar, não me acostumei com esse dente desse tamanho, e agora? Vai ter que pagar para fazer de novo. Nesse caso, eu acho que deve pagar alguma coisa só para ela diminuir por conta do trabalho, né? Que vai ter de diminuir os dentes, mas por enquanto... Hoje tá com mais ou menos 4 dias que eu fiz, então eu tô me acostumando ainda, meus dentes realmente eram muito pequenos e eu tô achando lindo assim, mas ainda estou em fase de adaptação, porque é uma mudança muito grande, os dentes, né, tipo, você tá vendo ali toda hora, os primeiros dias é mais esquisito, mas eu já tô me acostumando, já tô, tipo assim, voltando a enxergar a Úrsula, mas, como eu tô falando pra vocês, é um processo que pode ainda ser, né, melhorado caso você não acostume, por exemplo. Então, em relação a desgaste, não há desgaste, só no meu caso, né, que eu tive que tirar a resina que já existia, porque eu já tinha faceta de resina, para colocar nova, e o tamanho também pode ser alterado, como eu falei para vocês. Então, essa é uma das vantagens muito grandes em fazer faceta de resina composta. Dói para colocar ou dói depois? Não dói para colocar, mas é incômodo, porque você passa muito tempo com a boca aberta e tal, mas nada de outro mundo, né? Só no meu caso, que eu tô com alergiazinha, eu ficava, tipo... querendo descer, tipo, uma secreção do meu nariz, aí ficava incomodando um pouquinho. Mas, em relação à dor não dói. E não é caso nem de colocar nada de anestesia. É bem tranquilo mesmo em relação a isso. Só que, no meu caso, eu tô sentindo um pouquinho dolorido ainda, porque eu tinha uma contenção colada atrás dos meus dentes anteriores, porque eu usei aparelho ortodôntico, né, por muito tempo. E como eu tinha espaço aqui, né, antes de colocar a resina... o dentista que fez, né, essa parte de aparelho e tal, ele colocou um aparelho atrás dos meus dentes para meus dentes não voltarem a se afastarem ou ficarem tortos. Então, quando eu fiz essa faceta aqui, ela acabou removendo porque não ia ser mais necessário, né? Ela vai verificar, no meu caso não foi, mas se fosse necessário ela colaria novamente. Então, meio que ainda tô com aquela sensação de aparelho, como se eu tivesse tirado um aparelho, mas na revisão ela vai, né, analisar novamente e ver se por acaso continuar dolorido, aí ela vai fazer mais algum ajuste. Mas eu acredito que é por conta, né, desse aparelho que foi tirado e como arrancou, meio que seu dente fica doloridinho. Quem já usou aparelho sabe como é essa sensação. Mas nada demais, tá? Não tá doendo, não tá, ai meu Deus, tá só doloridozinho, como se eu tivesse com aparelho, mas no caso eu fiz foi tirar, né? Foi arrancado todo o aparelho que tinha colado atrás dos meus dentes, mas dor, não sente dor. E quanto tempo demora para colocar as facetas? No meu caso, que foram 10 dentes em cima, tipo assim, de ação mesmo, foram mais ou menos 6 horas, 7 horas, e mais ou menos 1 hora, 1h30 para fazer todo o acabamento, para dar cara de dente às facetas, né? Para ficar, tipo, naturais e tal, com cara que realmente é um dente de verdade. Então, é um procedimento que não é tão rápido, mas você aguentando, faz uma parte de manhã e uma parte à tarde. Eu dividi em 2 dias, numa tarde eu fiz as facetas e no dia seguinte a gente fez os ajustes, os acabamentos e a moldagem final. Então foi mais ou menos esse período, mas eu acho que dependendo da pessoa, se for um pouco menos de dente ou se for mais dente, muda em relação a isso também. Eu acredito também o profissional, né? Mas a minha foi mais ou menos esse tempo. Qual a durabilidade? Uma pergunta que não quer calar, né? Muita gente também fez. Gente, não tem um prazo específico, mas o indicado, segundo as minhas pesquisas, mas eu vou depois perguntar certinho para minha dentista, é que a cada 5 anos ou a cada 10 anos você mude. Porque, né, vai desgastando e etc. Assim como um dente normal, tem que, né, dar uma olhadinha para saber se está tudo ok. Mas a cada 5 anos você faz aquela verificada maior, se precisar refazer algum, refaz e etc. Mas dura bastante, né? Você tem que cuidar, assim como você cuida dos seus dentes naturais, você tem que ainda ter mais cuidado quando você faz, né, uma faceta de resina ou lente de contato. Então, tem que ter cuidado, mas dura bastante, tá? Não é uma coisa assim frágil que você tem que estar, ai meu Deus, todo mês,
uma vez ao ano, não. Com 5 anos é o indicado você voltar para refazer aquela revisão zona completa, sabe? Outra pergunta que perguntaram bastante foi: coloca e não pode remover mais? Então, no meu caso, como não teve quase nenhum desgaste, eu posso remover sim, se eu quiser voltar com meus dentes naturais, mas eu acredito que isso não vai acontecer, né? Porque eu já tinha, no máximo, se eu quiser futuramente, diminuir um pouquinho o tamanho para ficar um dente menor, mais jovial e etc. Mas por hora estou satisfeita e não tenho nenhuma pretensão em tirar. Mas caso alguém, né, tenha um dente natural e faça, né, a resina, né, as lentes em resina composta, e ela depois queira remover, remove, né, e o seu dente vai estar lá, perfeito. Se houver desgaste, é muito pouquinho, porque está removendo, né, aquela resina que estava em cima do seu dente. Mas, de modo geral, é de boas. Não é como uma lente, que tem que desgastar bastante e você não fica mais sem de jeito nenhum, né? Por isso que eu nunca tive coragem. Além de ser caro, tem essa super desvantagem, né, de você ficar escrava da lente. Me perguntaram também muito sobre: pode comer normalmente? Pode comer coisa dura? Gente, pode comer normalmente, mas eu, Úrsula, tô tendo muito cuidado agora, principalmente depois dessas novas revisões, da própria saúde da minha boca. Na hora que eu vou me alimentar, eu não, tipo assim, como mais coisa muito dura, eu não sobrecarrego meus dentes, sabe? Pela questão, nem é da resina, é pela questão do cuidado mesmo. Ela é resistente, mas eu não vou colocar à prova. Eu vou comer um toicinho, sabendo que o bicho é duro, que pode inclusive quebrar meu próprio dente natural. Eu não vou fazer isso, então eu tô tendo esse cuidado. Não é frágil, mas eu não quero que aconteça nada nem com os meus dentes naturais de trás, nem com eles na frente, né? Porque eles estão lindos e a gente tem que cuidar, e até porque para não sentir dor nem nada, né? E ter gastos desnecessários. Mas pode comer tranquilamente. Mas eu, Úrsula, tô tendo cuidado sim com coisas mais duras, não só pelas facetas, mas também pelos meus próprios dentes. Porque acontece, gente, de quebrar nossos próprios dentes, imagina a faceta, né? Então, eu não vejo necessidade de estar comendo nada duro, sabe? Então, o que eu puder partir para comer, estarei partindo, né? Tem que ficar fazendo manutenção de quanto em quanto tempo? A manutenção normal, sem ser aquela manutenção mais completona que eu tava falando pra vocês anteriormente, é ir a cada 6 meses pra fazer um polimento, né? Pra dar uma olhadinha, até porque, né, você precisa também ir ao dentista a cada 6 meses pra fazer a limpeza. Então você aproveita e já faz, né, toda essa revisão da sua faceta, faz um novo polimento, faz um novo ajuste, cuida da saúde da sua boca. Então não é uma coisa mensal, mas o ideal para quem tem faceta, para quem não tem também, né, é ir a cada 6 meses fazer uma revisão nos dentes para ver se tá tudo ok e também para dar uma polidinha, porque precisa, tá? Outra coisa que me perguntaram muito foi o valor dos procedimentos até chegar nas facetas. Então, como eu falei, vai depender, né? Porque tem coisas que eu preciso fazer na minha boca que talvez você não precise. Eu tinha umas cáries, eu tinha várias restaurações de amálgama para trocar. Vou ter que fazer um canal nesse dente. Canal é uma coisa muito cara, que eu fiquei super triste, porque eu tava, acho que mais de 1 ano que eu não ia a um dentista. Por isso que eu mudei totalmente minha visão em relação à saúde bucal depois dessa última vez, sabe? Então, talvez eu precise mexer em outro dente para fazer canal também, por conta de um profissional que mexeu na minha boca. E eu não paro de sentir dor nesse dente que ele mexeu. Então, inclusive, eu tô bem chateada com isso. Não tem nada a ver com essa dentista das facetas, foi outro profissional. Mas, enfim, da parte normal, né, de troca, de restauração, de carizinha que tinha, eu já gastei 2.240, fora os canais. Um canal varia de 700 a 1.200 reais de um dente. Esse daqui é mais ou menos isso, entre isso e isso. Eu ainda não sei o valor efetivado, não, o valor efetivo, porque eu ainda não fui realmente para fazer. E se precisar mais nesse outro que eu tô sentindo dor depois que esse dentista mexeu, vai ser mais esse valor. Ou seja, eu gastei, né, na saúde da minha boca até agora 2.240, fora esses 2 dentes de canal. E fora, né, a nova dentista, porque esse valor eu já paguei pro cara e ele nem finalizou, fez um trabalho de merda e nem finalizou todos os meus dentes, porque eu não tenho coragem de voltar pra deixar ele mexer na minha boca. Então, que B.O., gente, eu tô estressada com isso. Eu fui em outra profissional, né, que ela vai ter que fazer a limpeza que tava faltando,
trocar, né, os últimos dentes de amálgama, comprar resina que tá faltando, então ainda vou gastar, sei lá, perto de R$1.000 com a nova dentista, mas enfim, gasta bastante, mas isso depende da sua boca. Se a sua boca tiver tudo ok, provavelmente você ou vai fazer um clareamento ou vai fazer só uma limpeza normal, né? É porque no meu realmente, eu não sei o que aconteceu, eu achava que minha boca tava top das galáxias e no final das contas tava assim, né? Tive que trocar em cima tudo, né, porque era amálgama e eu tive que trocar para resina por conta da questão da anatomia, que é melhor, e esteticamente falando também é mais legal, mas é porque é mais prejudicial pro dente, então tive que mudar e vou ter que gastar mais por conta desse, né, desse probleminha que houve com esse outro profissional, que eu fiquei super triste, né, com medo, receosa de voltar para finalizar o tratamento com ele. Mas isso é uma história que eu não quero aprofundar muito, porque já me deixou com muita dor de cabeça e eu não gosto de estar falando de problema, né? Nem me fazendo de coitada, porque todo mundo tem problema, então só tô falando aqui porque é uma pergunta que houve. E outra pergunta que perguntaram muito é em relação ao tamanho, né? Porque eu sei que vocês estão achando, assim que colocou, eu tava com a sensação que eu tava de chapa, mas eu tô tentando, né, ainda me adaptar ao novo sorriso. Ele realmente está diferente. Eu sempre tive o dente muito pequeno, era ainda menor do que vocês estavam acostumadas a ver, né? Que é a minha leitura mais antiga, lembra de como era meu sorriso. Meus dentes eram muito, muito pequenininhos, tinha muito espaço, não era bonito, tinha um que era meio amarelado demais, enfim. Era uma negação meus dentes, então já eram facetas. E caso eu não acostume, eu posso simplesmente pedir para diminuir um pouco, para ficar mais similar ao que era, né, que eu, da última vez, antes de fazer esse. Mas, por enquanto, eu tô gostando e até agora eu não tô sentindo vontade nenhuma de diminuir. Mas, cá, sei lá, daqui um mês, não me acostumei, doutora. Dá tranquilamente pra, né, fazer esse ajuste. Então, isso é um ponto positivo, né, para faceta em resina, porque caso você não acostume com um dente maior, né, você pode deixar ele um pouco menor, do tamanho que você se sinta à vontade, né, desde que seja pelo menos do tamanho do que era antes. E outra pergunta que não quer calar: quanto foi as 10 facetas em resina? As facetas em resina, os 10 dentes custaram R$ 5.500 e esse valor ela dava uma opção de parcelar no cartão de crédito ou de pagar à vista. À vista ela dava um desconto, eu não lembro exatamente o valor do desconto, porque meu marido vai fazer também e ele ia fazer vários procedimentos. Ele vai fazer faceta em cima e faceta embaixo, além da saúde bucal que ele ia fazer todo com ela. Então juntou, né, o tratamento dele completo mais as facinas, que no caso a dele são 18 facetas e a minha 10, e juntou tudo e ele fez o pagamento à vista, mas as minhas ficavam 5.500 e à vista tinha um descontozinho. Mas caso vocês tenham interesse, vocês entram lá no Instagram do consultório da doutora e perguntam, que elas vão responder para vocês. Mas eu acredito que é interessante fazer a análise, né? Porque ela vai saber se serão 8 dentes, 10 dentes, como é que vai saber, como é que vai ser, né, cada pessoa. Mas eu acredito que não mude se forem 10 dentes, a não ser que passe o tempo e o valor realmente altere como um todo. Mas eu acredito que seja realmente assim, 8 dentes é tanto, 10 dentes é tanto. Porque o do meu marido, os 10 dentes de cima também ficaram isso, mas aí ela fez, né, o pacotão e ele pagou à vista. Então foi esse o valor. E eu ganhei de brinde, né, o molde e o ácido para fazer o clareamento dos dentes de baixo. Eu comecei a fazer, então daqui a pouco ninguém vai nem notar diferença de cores. Então tá assim agora, e eu comecei a fazer. Então ela me deu de brinde. Normalmente não é brinde não, mas acho que ela gostou de mim e me deu de brinde. Eu adorei, né? Porque o tanto que eu já tô gastando com outras coisas, meu amor, uma economizadinha assim é ótimo. E a critério, né, de mais dúvidas, a resina que ela utilizou é a Ômega da Tokuyama e é a melhor resina do mundo. E é isso, gente. Eu acho que eu sanei todas as dúvidas de vocês em relação aos dentes. Eu sei que vocês também estão achando estranho, eu também, né, tô me acostumando, porque é uma coisa nova. É assim como qualquer procedimento estético que você faz. Se você cortar o cabelo, você vai se sentir
não é diferente, vai se readaptar. Se você cortar, pintar, se você fizer um nariz, se você mexer na sua boca, se você fizer, né, o procedimento de harmonização facial. Então, mudanças precisam de adaptações e eu tô me adaptando, mas eu estou gostando bastante. Mas caso eu falei pra vocês, né, ai, não quero mais esse dente grande, eu posso diminuir um pouco, mas eu acredito que eu não farei isso, porque eu estou adorando os meus dentes assim. Eu sempre sonhei em ter um dente maior e agora eu tenho, então tenho que me adaptar. Mas é isso, qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode perguntar aqui embaixo, porque daí eu respondo vocês, ou então gravo outro vídeo respondendo, se for uma quantidade, né, muito grande. Se não, eu já respondo direto aqui pra vocês. Mas é isso, me acompanhe no Instagram, UrsulaAndres_PWF. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Bye! Uhul.